Это знаешь, что было? Это он сверхзвуковой, это похоже астероид. O que aconteceu nos céus da Rússia na manhã de sexta-feira? Um objeto de um tamanho estimado entre 10 metros e 15 metros, ele entrou na atmosfera, mas explodiu antes de chegar ao solo. Na cidade de Chelyabinsk, 1.500 quilômetros a leste de Moscou, as câmeras de celulares em automóveis gravaram tudo. As explosões que a gente vê nessas imagens são as explosões do objeto antes de chegar ao solo. O choque com a atmosfera provocou um deslocamento gigantesco de ar, uma onda de choque equivalente a 30 bombas de Hiroshima. Foram vários estrondos. Cerca de 1.200 pessoas, entre elas pelo menos 200 crianças, ficaram feridas por estilhaços de vidro e pedaços de paredes. Todos os feridos, todos os danos foram causados pela explosão e não pela pedra que tenha caído na cabeça dessas pessoas. Asteroides e cometas são dejetos de quando os planetas se formaram, há bilhões de anos. Hoje essas sobras ainda estão por aí, viajam sem rumo pelo sistema solar. Os cometas são feitos de gelo e poeira. Os asteroides são de rocha e metal. Quando um asteroide entra na nossa atmosfera, passa a ser chamado de meteoro. Se os detritos dele chegam a cair na superfície terrestre, recebem o nome de meteoritos. Este documentário explica em detalhes o que acontece quando corpos celestes batem na Terra. Um show de imagens da BBC de Londres, exibidas no Brasil com exclusividade pelo Fantástico. A Terra nasceu há mais de 4 bilhões de anos, a partir de fragmentos espaciais que foram se aglomerando. Enquanto se formava, nosso planeta era bombardeado por detritos que também estavam na órbita do Sol. Ao longo de bilhões de anos, muitas colisões aconteceram, algumas delas de extrema violência. Um exemplo muito claro do estrago que a colisão de uma rocha vinda do espaço com a Terra pode causar está no Arizona, nos Estados Unidos. Ali, 50 mil anos atrás, uma pedra vinda do espaço bateu na superfície. Era relativamente pequena, tinha só 45 metros de diâmetro, mas fez surgir uma cratera gigantesca. A BBC levou este cientista da NASA, a Agência Espacial Americana, até a cratera, e ele explica. A energia da explosão que cavou essa cratera é equivalente a quase 1.000 bombas de Hiroshima. Pelas rochas que estão ali, dá para ter uma ideia do impacto que criou essa cratera de pouco mais de 1 quilômetro de diâmetro. Aqui eu tenho um pedaço de pedra bem do fundo da cratera, mostra o pesquisador. Na outra mão, o mesmo tipo de rocha, só que mais superficial, e que por isso foi diretamente atingida pelo impacto. Ou seja, uma batida violenta dessas transforma até as pedras mais duras em farelo. Pode acreditar, a história do nosso planeta registra impactos muito, mas muito maiores do que esse. Na região de Yucatán, no México, onde hoje fica Cancún, aconteceu há 65 milhões de anos um evento extremo, dramático. Um asteroide caiu sobre a Terra e as consequências foram tão drásticas que até o clima no planeta mudou. Para mostrar o que aconteceu, o cientista da NASA imagina que está no ponto exato em que o asteroide despencou. Estamos a poucos segundos da colisão, diz ele. Ele brilha muito mais que o Sol. Ele desaparece no horizonte. Então vemos um imenso clarão. 10 ou 20 segundos depois... Bum! Somos destruídos pela onda de choque. O impacto é tão grande que arrasa florestas a mais de 1.200 quilômetros daqui. Essa explosão ancestral criou uma cratera de mais de 100 quilômetros de diâmetro e lançou tantos detritos incandescentes na atmosfera que a Terra quase pegou fogo. Muitas formas de vida não suportaram. Foi o fim dos dinossauros. Mas as colisões do Arizona e de Yucatán são casos extremos. A maioria dos objetos que passam perto da Terra é pequena. E o planeta ainda tem uma arma secreta.
é a atmosfera, que queima quase tudo que tem menos de 35 metros de diâmetro e tenta passar por ela. Tudo bem, estamos protegidos, mas mesmo assim... Esta semana, o planeta inteiro ficou preocupado. Com diferença de algumas poucas horas, um meteoro atingiu a Rússia e um asteroide passou raspando pela Terra. Será que os dois eventos estavam ligados? Tudo indica de que não há nenhuma relação entre os dois, foi puro casualidade. Ao contrário do que aconteceu com o surpreendente meteoro na Rússia, a passagem do asteroide DA14 2012, bem maior e mais fácil de detectar, já estava prevista. Ele chegou a menos de 30 mil quilômetros da Terra, para os padrões astronômicos, bem pertinho. Foi a maior aproximação de um corpo desse tamanho prevista pelos pesquisadores. Para quem estuda o sistema solar, os dois eventos desta semana não são um motivo para pânico. Medo ninguém precisa ter, tem probabilidade maior de morrer atropelado do que por um objeto desse tipo. Boa noite.